Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Já fui ali, fiz uma merenda, pintei até meu topete aqui. Eu escovei meu dente, o povo ficou mais calmo aqui, já encheu a barriga aí, né? Porque fica nervoso aí essas pessoas aí. Quando a comida tá rolando aí, tá, pessoal? Mas graças a Deus já fiz ali. Agora vamos continuar a segunda parte do tema de hoje. Então, qual é o tema de hoje? A pergunta é: qual é o tema de hoje? O que é a primogenitura espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa primogenitura, pessoal? Por que eu estou falando desse tema, pessoal? Porque teve uma seguidora minha que sugeriu, né? Sugeriu o tema dela, que foi filhos mais velhos, né? Então, ela sugeriu esse tema, que é filho mais velho. Então, filho mais velho, ele tem essa primogenitura, essa bênção na vida dele, entende, pessoal? E como é que se diz? E aí foi que eu trouxe esse tema hoje aqui, tá, pessoal? Estou explicando que foi uma da minha seguidora e eu estou até aconselhando, né, vocês que estão aqui assiduamente assistindo meus vídeos, tá, pessoal? Vocês podem indicar um tema, tá? Esse tema aí, irmão, tal, eu vou analisar, tá? Vamos ver aí para ver se eu trago o tema que você sugeriu, tá, pessoal? Agora é tudo de acordo com o que a espiritualidade quer, tá, pessoal? Entende? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa primogenitura espiritual? Então, o que é que a gente viu aí? Ele fala que a primogenitura espiritual, no contexto geral da espiritualidade, né, pessoal? Se refere a um direito, um privilégio espiritual, tá? Associado à primogenitura. Isso aconteceu tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, a gente pode ver que isso aconteceu tanto no Antigo quanto no Novo. Ele fala que a primogenitura espiritual é uma bênção. Então, é uma bênção que a pessoa recebe espiritualmente, né? É uma bênção e responsabilidade espiritual. Não é só bênção. Essa bênção vem com responsabilidade espiritual, que vai além do aspecto material de herança física. Então, não é que você só recebe a herança material física. Você recebe também espiritual e recebe uma responsabilidade ali. Porque ele fala que a palavra primogênito significa o mais velho. Então, o primeiro filho, o filho mais velho. É o tema que a minha internauta sugeriu, tá, pessoal? A minha internauta sugeriu, filho mais velho. Então, vamos lá? Aonde a gente parou, pessoal, para a gente continuar a nossa segunda parte, depois de eu dar essa introdução de novo na segunda parte, tá? Então, recapitular você do que eu estava falando, tá? Aí ele fala a segunda parte, né? Ao compreender como este conceito molda a nossa narrativa, a nossa vida espiritual, você é convidado a refletir sobre a sua própria vida e o legado espiritual que deseja deixar. Então, com esse conhecimento sobre a primogenitura, né, pessoal? Então, a gente compreende que esse conceito traz uma narrativa da nossa vida espiritual. A gente tem que agora refletir sobre a própria vida e o legado espiritual que a gente vai deixar.
Então, o que é que você vai deixar de legado? Legado é aquilo que você deixa para as pessoas, deixa para as pessoas que vai assumir aí. Pode ser filho, pode ser a pessoa. Então, se você é uma pessoa espiritual, você pode deixar um legado da sua espiritualidade, que as pessoas vão seguir aquilo. Foi o que aconteceu com Cristo. Os apóstolos também deixaram um legado para a gente. Entende? Que deseja deixar. Então, qual é o legado que você deseja deixar? Será um legado de honra, de coisas boas que você ensinou às pessoas, pessoal? Aí ele fala a importância de reconhecer e honrar a primogenitura. Então, esse conceito traz a importância de a gente honrar essa primogenitura, né, pessoal? Que é essa bênção, essa autoridade que a gente recebeu, né, de Deus, a gente não fazer contrário dessa bênção que a gente recebeu e até desprezar essa primogenitura. A gente não pode fazer isso, tá? E isso está acontecendo. Quando você despreza chamado de Deus, quando você não dá importância para as coisas de Deus, você está desprezando essa primogenitura através de Cristo, tá? Você está rejeitando. Então, não faça isso, tá, pessoal? Ele disse: reconhecer e honrar a primogenitura vai além das gerações passadas e se estende até o nosso relacionamento atual com Deus. Então, essa primogenitura se estende até o dia de hoje, até o nosso relacionamento o dia de hoje que a gente tem com Deus. Então, essa primogenitura está falando de relação que a gente tem com Deus. Você vai entrar na frequência ou não? Ou vai rejeitar essa frequência, pessoal? Você entende? Então, tem toda essa nuance aí, por isso que foi importante eu trazer esse conceito, esse tema de primogenitura espiritual, tá, pessoal? É bom pra gente refletir aí sobre isso, tá? Aí, deixa eu tomar um suco. Tomar um suco. Tomar um suco aqui, tá, pessoal? Tomar um suco de limão aqui, tá? Pra gente continuar. Então, vamos lá. Aí a gente respondeu, foi, e como podemos ganhar esse privilégio? Então, quando você andar na retidão, entrar na frequência de Cristo. Hoje em dia, a gente vai se tornar um filho de Deus, receber essa bênção da primogenitura espiritual, quando a gente entra na frequência de Cristo. Porque através da frequência de Cristo, Cristo é o primeiro, é o Filho de Deus. Então, a gente vai ser adotado, né, por essa frequência, se tornar filho de Deus. Aí a gente também pode ganhar esse privilégio aí, tá? Espiritual, através da frequência. Então, eu ganhei esse privilégio de estar aqui falando de coisas, porque eu, como é que se diz? Entrei na frequência, na obediência à doutrina de Cristo, as coisas que eu estou observando, tá? Eu fui chamado para essa espiritualidade, então eu recebi essa, como é que se diz, missão da minha vida, né? Esse privilégio de estar participando das coisas espirituais através da frequência de Cristo. Então, recebi, é um privilégio. Agora, se eu não andar corretamente, com retidão, eu posso perder esse privilégio. Entende, irmão? Entende, pessoal? Aí o que a pergunta é: será que a Bíblia, né, fala sobre essa primogenitura, pessoal? Se a Bíblia não falar, qual é o outro livro aí que fala aí, pessoal? Tem outro livro que fala
primogenitura aí? Se a Bíblia não falar, a gente está perdido. Então, a gente sabe dessa privilégio, dessa bênção espiritual por causa da Bíblia, né? Então, vamos ler Gênesis 25, versículo 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 70 anos quando Rebeca deu à luz ao quê? A Jacó, não foi, pessoal? Então, ele quando nasceu estava segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Aí foi chamado de Jacó. Então, Esaú saiu primeiro, mas ele estava puxando, querendo sair primeiro. Puxou o cara para ver, mas o irmão dele, Esaú, saiu primeiro, né? Porque a mulher de Isaac, Rebeca, deu à luz a gêmeos, né? Tanto Esaú como Jacó, tá? Mas quem nasceu primeiro ali foi Esaú. Mas o que é que aconteceu na história? Vamos ler. Gênesis 25, versículo 31 e 34. Vamos ler aqui. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Jacó pediu: vende o direito de você ser o filho primeiro, né? O filho mais velho. E ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveita o direito de primogenitura, né? Olha aí, desprezou. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Então, o caso de uma comida, tá, pessoal? Ele vendeu o direito. Ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então, desprezou uma coisa séria, uma coisa espiritual, tá, pessoal? Por causa de pão e um cozinhado de lentilha. Então, é o que a maioria hoje dos pastores estão se vendendo aí, tá, pessoal? Estão se vendendo por um pedaço de pão e lentilha. Então, por causa de dinheiro, por causa de fome, então, estão perdendo esse direito de primogenitura. Tem muitos aí, tá? E aí o que? Ele não tem mais direito. Então, o que eles falam agora estão tudo errado, não estão de acordo com o mandamento de Cristo, tá? Tá tudo errado. E aí vai o quê? Levar as pessoas por buraco. Ele tá abrindo um buraco para jogar todo mundo, tá? Aí, não é brincadeira não, tá, pessoal? Aí o que mais? Êxodo 13, versículo 2. Consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Então, até Deus falou com Moisés ali, né? Para consagrar todos os primogênitos. Não só dos homens, mas também dos animais. Então, até os animais, a primeira cria era do Senhor. Por isso que... por que isso? Porque tinha uma bênção da primogenitura. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Lucas 2, versículo 23. Vamos lá. Assim como está escrito na lei do Senhor... Então, olha o que está falando aqui em Lucas, né? Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino. Então, naquele tempo era o sexo masculino, mas agora na lei de Cristo, não há grego, nem judeus, nem homem, nem mulher, tá? Mas deverá ser dedicado ao Senhor. Então,
deve ser trazida ao Senhor, deve ser consagrada ao Senhor. Todo primogênito. Então, estava escrito na lei do Senhor. Então, ele sabia, pessoal, os apóstolos sabiam disso, porque ele estava lendo, né? Lá, Êxodo, estava lendo lá o livro do Senhor. Entende? O que mais? Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, escrito no céu. E a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito do justo aperfeiçoado. Então, pessoal, a igreja, né, espiritual, a assembleia, né, é onde estão os primogênitos, aqueles que têm a primazia, está liderando, que Deus é o justo juiz desses primogênitos, de todo o espírito do justo aperfeiçoado. Então, todo o espírito do justo que foi aperfeiçoado por Cristo, ele é da igreja dos primogênitos, ele é dos primeiros, ele é participante com Cristo, entende? Por isso que quando você entra na frequência de Cristo e vai sendo trabalhado, vai sendo aperfeiçoado espiritualmente, tá? Você é um participante dessa igreja, aonde se reúne, né, espiritualmente. Então, a igreja é espiritual, pessoal. Não existe isso de colocar nome aqui, igreja, tá? Tem muitas pessoas ainda com essa ignorância, pessoal. Eu vou colocar o nome da igreja, é a igreja dele, não é a igreja de Deus, é a igreja de Cristo. Porque não pode fundar mais outra igreja, pessoal. Só existe uma. Há um só corpo, há um só chamado. Por isso que Paulo descreve lá, não há mais outros. Você tem que ser participante, entrar nessa frequência para que seu espírito, né, seja justo, aperfeiçoado. Entende, pessoal? O que mais? Atos 20, 28. Por isso que ele escreve aqui em Atos 20, 28, tá, pessoal? É o quê? Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopo para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu sangue de seu Filho unigênito. Então, essa igreja que é de Cristo, de Deus, foi comprada pelo sangue do Filho de Deus, que é o Filho unigênito, que é Cristo. Então, ele tem a primazia, tá? Mas quando você entra na frequência, você recebe, você vai cuidar de você e vai cuidar do rebanho. Então, você recebe autoridade como episcopo. Então, como bispo, né? Bispo, que é uma função, tá, pessoal? Isso é uma função que é dada pela primogenitura de Cristo para você, Cristo lhe dá autoridade para você apacentar o rebanho dele, apacentar os irmãos. E Pedro recebeu essa incumbência, tá? Pedro, tá? De ele pastorear a igreja de Deus que Cristo comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Então, Deus comprou a igreja com o sangue do seu Filho. Entende, pessoal? É claro, né? Aí ele fala o quê? Deuteronômio 21, 17. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, concedendo porção dupla de tudo quanto possui, porquanto ele é a primícia da sua virilidade e de todo o direito do seu filho mais velho, o primogênito lhe pertence. Então, mesmo que você tivesse outra mulher, tá, pessoal? Lá em Israel, e foi isso que aconteceu, né?
Abraão tinha a serva dele, Agar, né, que teve um filho, e tinha a mulher que depois teve filho. Mas o mais velho recebe a primogenitura. Agora, ele perde se ele não andar com retidão. Aí ele perde, tá? Então, tinha que, mesmo que fosse da mulher, o filho de uma mulher que ele não prefere, ele tinha que passar o direito. Então, tinha isso lá na lei, tá, pessoal? Então, tá aqui escrito em Deuteronômio. Que mais? Salmo 89, versículo 7. Eu também constituirei meu primogênito supremo sobre todo o rei da terra. Então, a profecia que fala de Cristo, né? Que ia colocar Cristo, né? O primogênito dele, Deus, né? Sobre todos os reis da terra. Por isso que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Tem até a música que os evangélicos cantam, né? Rei dos reis e senhor, te entregamos nosso querer. Rei dos reis e senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Então, ele foi colocado sobre todos eles. Então, ele é o rei dos reis da terra, tá? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Então, os evangélicos cantam aí essas músicas, né? Eu não sei nem se canta mais, né? Nunca mais ouvi aí, nunca mais sei, tá? Mas deve cantar aí nas igrejas, que eles acham que é igreja, tá, pessoal? Nos cultos dele lá. Então, aí ele fala, Jeremias 31, versículo 9. Chegarão em pranto, mas eu conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo o guiarei a ribeiro de água pura, pelo caminho do direito, em que não há tropeço, porque sou Abba Pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Então, olha o que Deus fala através do profeta novo, Jeremias, né? Chegarão em pranto, mas eu vou conduzir essas pessoas e abençoarei todas as suas consolações. Vou guiar ele em ribeiro de água. Então, água pura. Então, com a palavra de Deus, ele vai guiar esse povo dele pelo caminho direito, então pelo caminho reto que não há tropeço. Então, o caminho de Deus não há tropeço. Então, qual é o caminho de Deus, pessoal? É Cristo agora. Então, a gente tem que entrar nesse caminho. Porque sou Abba Pai. Então, porque ele diz, sou Abba Pai para Israel. Então, para Israel, né, espiritual. E Efraim é o meu primogênito. Então, ele está falando, Efraim é o meu primogênito, porque foi passado o direito. Efraim era o segundo filho, né? Não era o primeiro, mas o outro desprezou, não andou no caminho direito, tá? Não andou no caminho reto. O que é que aconteceu? Perdeu a primogenitura e foi passado para Efraim. E aí o Senhor disse, Efraim é o meu primogênito. É ele que eu vou abençoar. Aí, não é brincadeira, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Esse aqui, nossa, isso foi um tema sugerido pela uma minha seguidora aqui, do meu canal, pessoal. Aí ele fala, Tiago 1,18, de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, gerou a gente o nosso ser espiritual, né? A gente se tornou filho de Deus pela palavra, a fim de sermos como que o primeiro fruto da sua criação.
como viver a palavra de Deus. Então, pessoal, ele está falando dos apóstolos que ele foi um dos primeiros frutos da criação de Deus ali na frequência de Cristo. Foi um dos primeiros frutos. O Tiago, o irmão de Jesus, está falando isso. E como viver a palavra de Deus. Então, estava ensinando como viver essa palavra. Entende? Então, hoje, quando a gente observa os apóstolos, entra nessa frequência de Cristo, a gente tem o direito também de se tornar filho de Deus e participar dessa primogenitura da frequência de Cristo. A gente também se torna filho de Deus. Então, vamos receber herança, bênçãos, tá? A gente entra aí através da frequência, não é pelo nosso mérito, tá? A gente se torna um filho de Deus, tá? Mas tem que crer, tem que se tornar, nascer do Espírito, tá? Aí ele fala, Efésios 1, 21 até o 23. Vamos ler aqui. Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na era que há de vir. Então, pessoal, olha o nome, olha a grandeza que Deus deu ao nome de Cristo, pessoal. Então, ele está acima de todo e qualquer nome aí que se pronuncia aí. Na era que os apóstolos estavam vivendo e na era que está por vir ainda, o nome de Cristo ainda tem autoridade. Entende agora, pessoal? Tá? Eu sinto muito os outros aí de outra religião que acreditam em outros nomes aí, tá? Eu sinto muito, mas a verdade é isso que está na Bíblia, tá? Aí ele, versículo 22. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés. Então, sujeitou tudo debaixo dos pés de Cristo. E designou cabeça, então, ele se tornou a cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja. Então, tudo ele designou como cabeça Cristo e absolutamente tudo lhe concedeu à igreja. Então, a igreja está sobre o domínio de Cristo. Igreja espiritual, né? Que é o seu corpo. Então, que é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer era, então, a igreja espiritual ainda existe até o momento que essa igreja vai ser levada, tá? Deu para entender agora, pessoal? É só a gente ler, tá vendo? É só a gente ler a Bíblia, mas ler no espírito, na frequência da espírito. Aí você entende. O que mais, pessoal? Que a Bíblia fala sobre o tema da primogenitura espiritual. Hebreus 12, 16, versículo 17. A ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porquanto não achou lugar de arrependimento. Então, não se arrependeu, né? Ainda com as lágrimas o buscou. Então, mas Deus viu que não tinha lugar para arrependimento. Ele não estava arrependido. Ele só queria o direito, tá? Mas não queria obedecer, não queria ensinar, não deu valor àquela posição de ensinar, de cuidar da pessoa com humildade, com mansidão, né? Como um verdadeiro líder espiritual. E tem muito fazendo isso, tá?
ele não quer ser servo, ele quer ser o Senhor, ele quer o que mandar, porque você ganha esse direito de administrar as pessoas, mas com humildade, mansidão, transparência, tranquilidade, tá? Com amor. É o que está faltando em muitos líderes, tá, pessoal? O que mais? Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu também o predestinou, para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, antes a gente também foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus, né? A fim de que Cristo é o primogênito. Então, Cristo tem a primazia, tá? E ninguém tira mais a primazia dele. Mas a gente vai entrar nessa frequência e receber também herança por Cristo, tá? O que mais? Romanos, já falei aqui, não foi, pessoal? Colossenses 1,15, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele é o primeiro da criação de Deus. Então, por isso que Deus entregou tudo a ele, tá? Tudo está sob o domínio e o poder de Cristo. E ele, né, está administrando bem, ele está sabendo levar, ele está no cargo dele de primogênito, tá? Ele deu a vida pelos irmãos, ele é humilde, ele é manso, ele está fazendo o trabalho dele de pastor, de guia, até hoje ele está fazendo, tá? Então, por isso que ninguém tira a primogenitura de Cristo, tá, pessoal? O que mais? Hebreus 1,6. E quanto a outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, e quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, então, o filho dele, né? Ele falou, Deus deu ordem a todos os anjos que adorem o filho dele, a Cristo. Por isso que a gente tem que adorar Cristo, né, pessoal? Quando a gente está adorando a Cristo, a gente está adorando a Deus, porque Deus deu essa autoridade ao Filho dele, de ser adorado. Então, quando a gente está dando adoração a Cristo, a gente entrou nessa frequência, a gente está adorando a Deus. Até os anjos têm que adorar, tá? Você vê que autoridade Deus deu por ele ser o primogênito, tá, pessoal? E ele passou essa autoridade para a igreja, ele deu aos apóstolos, e os apóstolos agora estão passando para as pessoas que entram na frequência, acreditam em Cristo. Aí ele fala, Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja, então ele tem autoridade. E o princípio entre os primogênitos de entre os mortos. Então, ele foi o primeiro a ressuscitar, né? Deixa eu consertar aqui, tá, pessoal? Ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e foi elevado ao céu. Os outros que ressuscitaram morreram, né? Não foram a primazia de um ressuscitado que está no céu, tá, pessoal? Aí o que mais? Apocalipse 1,5. É da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então, a fiel testemunha, que é da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe do rei da terra, então Cristo, né? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então,
ele é a fiel testemunha de Deus, ele é o primogênito de Deus, ele é o príncipe dos reis da terra, por isso que ele é rei dos reis e senhor, né? Os evangélicos cantam, então, por isso ele recebeu toda essa autoridade, tá, pessoal? Que mais? Jeremias 31, já li isso aqui, né? Sobre Efraim, é o meu primogênito, né? Já li. Cadê aqui agora? Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, olha que Paulo fala, pessoal, se a gente se tornou filho, se a gente somos filhos de Deus verdadeiramente, né? Obedecemos as coisas de Deus, somos guiados pelos... Somos filhos, somos logo herdeiro. Então, a gente se torna herdeiro e vamos receber essa presente, esse privilégio espiritual de primogenitura, como Cristo também recebeu, né? Aí ele fala, também herdeiro de Deus e corredeiro com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se a gente padece, né, pelo nome de Cristo, tá, pessoal? A gente sofre aqui perseguição, sofre coisa, dificuldade da vida, gente não gosta de gente porque a gente é de Cristo. Então, a gente, quando ele ser glorificado, aparecer, a gente também vai aparecer com ele. Aí o que mais, pessoal? Gálatas 4, versículo 7. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Então, se você já não é mais servo, tá? Já se tornou filho de Deus, anda praticando as coisas de um filho de Deus, então você é herdeiro de Deus por Cristo. Então, pela frequência de Cristo, você se tornou um herdeiro. O que mais, pessoal? 1 Crônicas 5, versículo 1. Quanto ao filho de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanaram a cama de seu pai, deu a sua primogenitura aos filhos de José, de Israel, para assim não ser cortado na genealogia da primogenitura. Então, você vê que Ruben, né, os filhos de Ruben, ele tinha a primogenitura, aquela linhagem ali, mas perdeu, mas foi passado para outra, foi passado para o filho de José, filho de Israel, foi passado para o filho de José, né? Para assim não ser cortada a genealogia da primogenitura. Então, para que não fosse cortado, porque aqueles filhos de Rubi lá, aquela linhagem foi perdida, então passou para outra linhagem, a linhagem do filho de José. Você entende como isso é importante, pessoal? É sério, tá? É uma coisa espiritual, é uma bênção, né? Um privilégio que a pessoa não pode desprezar jamais. Tem que andar reto, não pode profanar as coisas de Deus, tá? Como tem muito acontecendo, então você vai perder o direito desse privilégio que você vai ganhar, tá? Como herança espiritual. E já tem muitos aí que já venderam esse privilégio, já perderam o privilégio de ser um líder espiritual para conduzir o povo de Deus. Já perdeu. O que mais, pessoal? Atos dos Apóstolos 20, 32. Agora eu entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-lo, dar-lhe herança entre todos os que são santificados.
Então, agora eu entrego a Deus a palavra da graça. Então, é através da palavra que as pessoas vão se edificar para dar herança a todo aquele que é santificado. Então, todo aquele que crê na palavra, todos aqueles que acreditam em Cristo, entra, né? Ele vai ser santificado para receber herança espiritual. Tá? Aí o que mais? Salmo, versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Pede-me e te darei as nações como herança, e o confim da terra como tua propriedade. Então, aquele, né, que Cristo escolheu o discípulo, ele deu o direito, tá, pessoal? E deu os confins da terra. Então, por isso que os apóstolos levaram a palavra de Deus até o confim da terra. Entende? Deu esse direito a ele de pregar o evangelho, de levar essa boa mensagem. Os anjos queriam, mas eles não ganharam esse direito. Tá? Deram a igreja aos apóstolos. E todo aquele que entra agora nessa frequência, ele recebe o direito. Tá? Aí o que mais? Colossenses 1:12. Dando graça a Deus, dando graça ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, a gente tem que dar graça ao Pai, tá, pessoal? Por ele ter enviado Cristo, e aí nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. A gente ganhou esse direito, pessoal, porque a gente não tinha direito de participar assim. Por isso que Cristo, ele merece toda a honra, toda a glória da gente. Tá? Porque senão a gente tá fora, a gente ia ficar fora. Aí o que? Efésios 1:18. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que você conheça a esperança para a qual ele chamou, a riqueza da glória e herança dele no santo. Então, Paulo estava orando para que os olhos dos irmãos, né? Óleo do coração, então, é o óleo da alma espiritual, para ser iluminado, né? Porque aí você vai ver, vai reconhecer a esperança e saber que Deus chamou você para uma riqueza gloriosa de herança nos céus. Você tem que abrir os olhos espirituais, tá, pessoal? O que mais? Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de Deus, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corremos com perseverança a corrida que não é proposta. Então, a gente tem que tirar todo aquele embaraço do pecado para a gente fazer a nossa parte, aquela que a gente foi chamado, pessoal. E com perseverança, tá? A gente tem que fazer isso, porque coisas que embaraçam o nosso caminho vai fazer com que a gente perca esse privilégio de se tornar participante de Cristo, né? Das coisas espirituais, da primogenitura espiritual que Cristo recebeu. A gente fica fora da frequência de Cristo. Então, todos que estão fora da frequência de Cristo não ganhou esse privilégio espiritual, que é a primogenitura espiritual. Não ganhou. Aí ele fala, Salmo 37, versículo 18. O Senhor cuida da vida do íntegro e a herança dele permanece para sempre. Então, a primogenitura, a herança, pessoal, é para os íntegros. Aquele que anda na integridade. Então, por isso que lá ele falou, se você não andar na retidão, você perde a primogenitura. Você perde o direito de participar das coisas espirituais. É sério, tá, pessoal? Você entende agora? O que mais? Salmo 94, versículo 14. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará
a sua herança. Então, jamais, tá, pessoal? Deus vai nos desamparar aquele que é povo, aquele que está conectado à frequência de Cristo. Jamais abandonará a sua herança, tá? Jamais, porque se você é do povo de Deus, você é da herança de Cristo, é de Deus, tá? O que mais, pessoal? Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, pessoal, aquele que é feliz é aquele que é humilde. Então, quando você entra no orgulho, você não é humilde, não vai aprender com Cristo, que é manso e humilde de coração, tá? Então, você está fora dessa herança, você não vai receber. Porque a herança é para os humildes, tá? Entende? Então, por isso que a gente tem que ter um espírito humilde, tá? Por mais que a gente ganhe força, poder, autoridade de a gente administrar pessoas, tá? A igreja de Cristo, a gente tem que se tornar como servo, a gente é mais humilde ainda, tá? Por isso que quis dizer, aquele que quer ser líder, né? Quer ser a pessoa que domina, não será como as autoridades das nações, você vai ser como servo. Ontem eu falei sobre esse versículo, viu, pessoal? Então, vai ser como você vai servir aos seus irmãos, tá, pessoal? Vai ser humilde, vai ter que entrar nessa frequência aí. Porque se você sair daí, entrar no orgulho, você tá fora da frequência de Cristo. Porque Cristo é manso e humilde de coração, pessoal. Não existe isso, tá? Por isso, olha aí como tá os líderes de hoje, pessoal. Arrogante. Um fala, essa pocilga aqui é minha, chamando as pessoas ali de lugar de porcos, pocilga. Não, eu que tenho o direito, eu que sou. Esses daí já perderam o direito há tempo, tá, pessoal? Dessa primogênita, já perderam esse privilégio já há tempo, já se desviaram. Então, Deus, a espiritual, vai passar, vai dar o direito a outro humilde a se levantar para falar da espiritualidade do evangelho. É por isso. Você acha que eu estou me levantando, eu um cara humilde aqui, não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa humilde que mora aqui numa comunidade de Salvador. Você acha que Deus está me levantando aqui para me falar de espiritualidade? Tem tantos aí, né, que tem dinheiro, tem posição aí, pode fazer melhor do que... Mas por que não foi levantado? Você entende agora, pessoal? É assim que a espiritualidade faz, tá? Como é que se diz? Porque já mancharam, já saíram dessa frequência e perderam o privilégio espiritual. Não vai dirigir. Então, eles agora fazem aí, então, são falso profeta, tá guiando as pessoas erroneamente. Então, tá fazendo, ele tá errando e tá fazendo as pessoas errar. Se tornou falso profeta essas pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso tem acontecido aí com essas pessoas, eu sinto muito, tá? Como é que se diz? Espero que volte à frequência de Cristo, tá? Com humildade, né? Com simplicidade ali, querendo servir aos irmãos, tá? Querendo ser ali, você vai ser um líder, mas um líder com um espírito manso, tá? Com um espírito que guia os irmãos para a verdade. Não enganar, não mentir. Então, esses que estão enganando, mentindo aos irmãos, já perdeu esse privilégio da primogenitura. Já perdeu, já saiu, tá? Aí o que mais? Salmo 119, versículo 111. Nossa! 11, né? Aí ele fala, o teu testemunho são a minha herança permanente.
são a alegria do meu coração. Então, o testemunho de Deus é Cristo. Você viu lá em Apocalipse. Então, são a minha herança. Então, no testemunho de Cristo, a gente recebe a herança permanente. São alegria, aquela alegria que a gente recebe na nossa alma, no coração. Então, é essa alegria, quando a gente está alegre, está em paz, está recebendo, então, a gente está na frequência de Cristo, tá? A gente recebeu o privilégio, a bênção da primogenitura na nossa vida, na nossa alma. Então, a gente vai, como é que se diz? Estamos sendo participantes desse privilégio. Cristo passou para a gente, tá, pessoal? Então é isso que acontece, tá? Aí, acabou? Acabou, pessoal. Nossa, 50 minutos certinho acabou, tá? Graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês, tá? Agradecer a menina aí, a jovem, né? A moça aí, eu não sei, a senhora, foi uma mulher aí, tá? Ela mandou falar sobre esse tema, sobre o filho, o filho mais velho, tá? O filho mais velho representa essa benção da primogenitura espiritual, tá, pessoal? Então, eu falei sobre esse tema, o filho mais velho, que representa isso. E o significado espiritual disso aí, tá? Nas nossas vidas, tá, pessoal? Então, agradecer essa pessoa, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade por nos ajudar. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.